Deixa eu contar uma história rápida para você. Está lá no livro de Números, no capítulo 13 e 14. Depois, se você medita lá, você considera com mais precisão. Mas é muito rápido que eu quero que você considere uma coisa nessa manhã. Bom, então Deus ele conduz Moisés para conduzir o povo até a Canaã, a terra que mana leite e mel. E quando eles chegaram, todo mundo já sabe dessa história, que Deus livrou o povo do Egito para levar para uma terra que mana leite e mel, Canaã. E aí quando Moisés, chegando perto da terra, perto de Canaã, Moisés resolve enviar 12 espias, 12 pessoas, uma de cada tribo, porque o povo de Israel se dividia em 12 tribos, e uma de cada tribo para ir lá e passar uma expedição de 40 dias para conhecer a terra. Então, eles foram lá, esses 12 espias foram lá e fizeram toda a expedição. Quando eles retornaram, eles vieram trazer um relatório para Moisés. E desses 12, 10 espias passaram os primeiros relatórios. E os primeiros relatórios foram assim: Moisés, essa terra é maravilhosa, essa terra é muito boa, ela é linda, porém é uma terra que tem gigantes. Esses homens são muito fortes, o povo de lá é muito forte. Ninguém consegue deter aquele povo. Se nós entrarmos lá, eles vão fazer com que a gente derreta diante deles. Eu estou falando na minha linguagem aqui, mas depois você vai ver lá na Bíblia. Nós não vamos ser palho para aquele povo. E então a Bíblia fala que enquanto eles estavam falando, 2 homens que faziam parte daqueles 12, chamado Josué e Caleb, a Bíblia fala que Josué e Caleb, porém Josué e Caleb tinham um espírito diferente. Eles eram diferentes, eles tinham uma ótica diferente das coisas. Eles atentaram para outras coisas, tiveram uma outra ótica. Então a Bíblia fala que imediatamente Caleb interrompeu aqueles irmãos, os 10 espias, e falaram: gente, eia, fiquem quietos, ou seja, calem a boca, fiquem quietos. Não, a terra é boa, a terra é maravilhosa. E ele fala assim, Josué, ele fala assim, eles falam: tão somente não vos rebeleis contra o Senhor, não tenhas medo. Olha só como é que é grave quando você decide observar a sua circunstância muito mais por aquilo que Deus diz. Porque se você ler o livro de Números, você vai ver que Deus já havia dito para Moisés e para o seu povo: olha, vai para essa terra porque eu já te dei, essa terra já é sua. Então Josué e Caleb acolheram a palavra do Senhor, eles acolheram aquilo que Deus havia dito. Então a Bíblia fala que quando Josué e Caleb começaram a ouvir o relatório daqueles 10 espias, falando um monte de coisa, trazendo medo para aquela multidão, para aquele povo, para aquela nação, eles rasgaram as suas vestes e ficaram indignados e mandaram o povo calar a boca, mandar ficar quieto. Falou: querido, não se rebele contra Deus, porque quando você decide ouvir a sua circunstância mais do que aquilo que Deus diz, você se rebela contra Deus. Se existe uma coisa que Deus abomina, é a incredulidade. Se existe uma coisa que você não pode trazer Deus a seu favor, é o medo, é a incredulidade. Então aqueles homens ficaram totalmente revoltados, E Deus também ficou muito bravo. Deus ficou muito bravo com aquela atitude. Por que Deus ficou irado com aquilo? Porque aquele relatório daqueles 10 espias não somente trouxe um sentimento de medo, de incredulidade para uma ou duas pessoas, mas sim para uma nação. Se você ler o livro de Números 13 e 14, você vai ver que o povo, ouvindo as palavras daqueles 10 espias, eles começaram a gritar, eles começaram a ficar atormentados, a gritar de medo, a chorar e falar: gente, nós vamos morrer. E começaram a murmurar contra Moisés: por que Deus trouxe a gente para cá? Era mais fácil a gente ter ficado no Egito. Por que Deus trouxe a gente para cá, para a gente morrer assim desse jeito? Para esse povo aí, essa terra de gigante. Meu Deus, nós ralamos para isso. E começaram a murmurar.
Então Deus ficou indignado com isso. E Deus deu uma sentença para aqueles 10 espias incrédulos. E falou assim, olha, eles não vão entrar na terra. Eles não vão entrar na terra, eles vão morrer no deserto. Eles vão ficar no deserto, eles não vão entrar na terra. Os seus filhos, os filhos dos seus filhos vão entrar, mas eles não vão entrar, porque eles decidiram não ouvir, não considerar as minhas palavras, mas eles atentaram por aquilo que eles estavam vendo, eles não confiaram em mim. Querido, se existe uma coisa nunca vai atrair Deus a seu favor, é a incredulidade. Então olha a sentença que Deus falou. Eu quero que você observe isso, esse é o ponto. No capítulo 14, versículo 36, 37 e 38, olha o que ele fala aqui. Os homens enviados, Deus falando, tá? Os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra retornaram e mobilizaram toda a comunidade de Israel a murmurarem contra ele, ao espalharem um relatório amedrontador, desacreditando a posse da terra. Tais homens, responsáveis por desencorajar a entrada do povo na terra, morreram subitamente de praga perante o Senhor. De todos os missionários incumbidos a observar a terra, somente Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, permaneceram vivos. Então, preste atenção no que eu quero te falar. Preste atenção nisso. Qual é o relatório que você está passando para as pessoas? Qual é o relatório? E Canaã, querido, ele simboliza a graça. Graça significa favor de Deus para nós que nós não merecemos. Isso é graça. Ou seja, Deus tira o povo do Egito e leva para um lugar que é dentro do seu favor. Um ambiente que é dentro dos seus cuidados, do seu favor. Então, qual é o relatório que nós estamos passando para as pessoas? Querido, nós estamos vivendo dias de caos na terra. Nós estamos vivendo dias difíceis na terra. Porém, aqueles que andam com o Senhor, porém aqueles que são povo do Senhor, a palavra nos dá garantia de que nós somos povo cuidado por Deus. A palavra nos dá garantia que Deus cuidará de nós. A palavra nos dá garantia que Deus, Ele é o nosso Pai. E se Deus é o nosso Pai, Ele nos assume como filho. Mas qual é o relatório que nós estamos transferindo para as pessoas? Um relatório de medo? Um relatório atormentador? Um relatório que traz medo para as pessoas? E medo é incredulidade, querido. Eu sei que os dias estão difíceis, mas aprenda, querido, a palavra de Deus diz: eu nunca te deixarei e jamais te desampararei. Agora, qual é o relatório que nós estamos transferindo para as pessoas? E eu vejo, é pior, eu vejo dentro do povo de Deus, nós transferindo um relatório de medo para as pessoas. Querido, se você ler o livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 12 a 15, eu não vou ler agora, você vai ver que a Bíblia fala assim, olha, nenhuma enfermidade do Egito entrará na tua casa. Você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo da parte de enfermidade, você não precisa ter medo na parte de finanças, você não precisa ter medo de nada, porque o Senhor está contigo. E Deus está observando as nossas atitudes, Deus está observando o nosso coração, Deus está observando o que sai da nossa boca. Qual é o relatório, queridos? Eu quero deixar evidente para vocês o poder da confissão. Olha como é que nós influenciamos as pessoas através daquilo que sai da nossa boca. Aqueles 10 espias influenciaram não uma ou duas pessoas, mas eles influenciaram uma nação. Deus não tem prazer em você influenciar as pessoas a ter medo. Deus não tem prazer nisso. Eu não vou fazer isso, me desculpe.
Mas eu vou encorajar você, eu vou influenciar você a você crer nele. Eu vou influenciar você a confiar nele, porque Deus é o Deus de todas as coisas. Porque Deus é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim. A palavra de Deus diz que o nome de Jesus está acima sobre todo nome, sobre de todo principado, potestade, domínio. Queridos, a palavra de Deus fala que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Aonde Jesus está, nós estamos também. Se Ele está num lugar de autoridade, nós estamos também. Então nada pode nos tocar. Aleluias! Aleluias! Querido, não atente para a sua circunstância que você está passando hoje. Não olha para ela. Eleva os teus olhos a Deus. Eleva os teus olhos aos céus e adore ao Senhor. Exalte o nome dEle e diga: Senhor, Tu és o meu refúgio. Senhor, se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Senhor, o Senhor é meu Pai, eu sou Teu filho. O Senhor é o meu Deus, eu sou Teu povo. O Senhor é o meu Senhor, eu sou Teu servo. Deus, Ele está observando neste exato momento da sua vida. De gigante, mas o Senhor falou: pode entrar porque eu já te dei. E eles entraram e reinaram sobre aquele lugar, sobre aquela terra. E a última coisa para finalizar, que o vídeo ficou longo. Todo homem que decide aceitar, dar ouvidos para aquilo que Deus diz e não para a circunstância, Deus fará de você relevante na terra. A Bíblia fala que Josué e Caleb, daquela geração, só eles dois iriam entrar na terra e desfrutar. E a palavra fala que o nome de Josué e de Caleb foram relevantes em toda Israel. Foram relevantes em toda a terra. As cidades vizinhas ouviam falar desses homens. Deus quer que você e eu, nós sejamos relevantes nessa terra. Mas não relevantes porque nós temos status nessa terra, mas relevantes porque nós somos homens e mulheres de fé. Homens e mulheres que creem em Deus de fato. Fique com Deus. Deus te abençoe. Bom dia.